Professor, estou com dois aparelhos J200 BT. Formatei, troquei os frontais, mas as baterias novas incham. Com uma semana de uso, já troquei as duas e incham sempre. Você deve fazer um teste aí, né, de stand-by, né? Como é que se faz esses testes, né? Toda vez que antes de vocês trocarem uma bateria, quando o cliente diz assim, ó, meu aparelho está descarregando muito rápido. Não cometam, galera, o erro. Os iniciantes ainda eu sei que podem acontecer de caírem, né, nesse erro, nessa falha, porque ainda não tem experiência. Não caiam nesse erro de o cliente chegou, o aparelho tá descarregando rápido. Aí você, vou trocar a bateria, vou botar outra bateria aqui. Muitas vezes o que você vai fazer? Você vai tomar prejuízo. Por quê? Porque você às vezes vai ter que abrir o aparelho, às vezes o aparelho é complicado de abrir, tem que abrir o aparelho pela frente, tem que tirar a frontal do aparelho, já tem um risco grande ali. Aí você faz o reparo, dá tudo certinho, depois o cliente volta, o aparelho tá do mesmo jeito, tá descarregando rápido, a bateria tá levantando a tela. Então o que você tem que fazer? Toda vez que vocês pegarem um aparelho com esse tipo de comportamento, antes de trocar a bateria, você deve fazer um teste com o aparelho em stand-by. Coloca o aparelho na fonte de bancada e verifica o consumo do aparelho. O aparelho, quando der mais ou menos 2, 3 minutos, esse aparelho ele tem que estar com consumo na fonte de alimentação de 0 a 10 no máximo. Ele vai dar alguns picos, é normal que ele dê um pico lá para 100, 50, 200, mas que ele fique se mantendo ali entre 0 a 10. Né? Ele dá esses picos porque o aparelho está ligado. Então ele vai dar um picozinho ali, mas ele tem que ficar ali estabilizado, né? Entre 0 e 10. 0 e 10, certo? Às vezes ele fica lá em 3, em 5, mas ele fica ali se mantendo, né, num consumo ali em stand-by ali, entre esse consumo. Então não vai ter muita diferença. Quando esse aparelho está entre 0 a 10 consumindo, às vezes tem um componente ali que é natural dele consumir quando ele está com stand-by. Então, por isso que vai dar esse consumo entre 0 a 10, certo? Agora, passou desse consumo aí, o aparelho fica lá em 40, 100 mAh, 40, 50, 100 mAh, 200 mAh em stand-by, você tem uma fuga na placa, né? Você tem algum componente com fuga. E para achar esse tipo de fuga, o recomendado é utilizar uma câmera térmica, certo, pessoal? Para trabalhar, para fazer esse tipo de reparo, né? Teria que ser feito com a câmera térmica. Agora, é claro, a gente tem algumas suposições, né? Eu trabalhei muito com intuição também. Quando eu não tinha equipamentos e ferramentas, muitas vezes eu trabalhei com intuição, né? Como assim intuição? Eu tinha que tentar fazer reparar de alguma forma, né? Tentar resolver o problema do cliente e também ganhar, né, em relação a isso. Então, quais são os componentes que podem causar esse tipo de falha, que é comum causarem esse tipo de falha? São os PAs, né, de radiofrequência ou os PAs de áudio, certo? São dois componentes que podem causar essa fuga, certo? Outro componente que pode causar essa fuga é o próprio Power Manage, ele causa também algumas fugas ali internas, então ele pode sim dar esse tipo de falha. E um outro componente que pode causar esse problema são, né, os CIs de carga, ou no caso aí os PMI ou IFPMIC, né? São comuns dar esse tipo de falha. Esses que eu falei para vocês aqui são os que são mais comuns, mas também esse problema pode estar atrelado ou associado a algum outro componente, né? Então não é regra. Tem uma fuga aqui, vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso. Vai ter que estar entre aqui. Não, não é uma regra. Mas é comum que quando se pega esse tipo de falha, o problema está entre esses componentes, certo? PA de áudio, PA de radiofrequência, PMIC e o próprio IFPMIC, ok? Então você tem esses 4 componentes aí para pelo menos aí tentar resolver sem câmera térmica, né? E uma outra forma de você tentar resolver esse problema é desativando alguns blocos. Por exemplo, CI de Bluetooth Wi-Fi também é costumeiro dar esses consumos aí, né? Então, se você está com um aparelho que o Bluetooth Wi-Fi está ativado,
desativa o módulo Bluetooth. Vai lá e desativa o módulo Bluetooth, desativa, né, o botãozinho do Wi-Fi e verifica se esse consumo ele vai ter uma queda, se esse consumo ele some, né, se vai estabilizar o consumo. Se aí se estabilizar, então você diz, já foi ali o módulo, né? Então é o módulo do setor de Bluetooth Wi-Fi. Então já te dá uma direção, beleza? Mesma coisa é se você for fazer, por exemplo, vai desativar lá o setor de rede, né? Vai colocar em modo avião, por exemplo, ou desativar ali dados móveis, alguma coisa ali, né? Se esse consumo cair, então você já sabe, alguma coisa para o setor de radiofrequência. Quem é que no setor de radiofrequência ele costuma dessa falha? Os PAs, né? Então, pode ser que seja isso aí, né? Eu vou desativar aqui, eu vou colocar o aparelho em modo silencioso, né? Para tentar desativar ali, fazer com que a CPU interrompa, né? O PA de áudio, né? O codec de áudio. Então, aí você vai ver se esse comportamento aí muda, né? E se caso não mudar, aí você tem PMIC e FPMIC para fazer a substituição. Eu trabalhei muito fazendo isso e na grande maioria estava certo. É claro que tem casos aí, né, que o problema não é nesses componentes que eu citei e aí a gente quebra a cabeça um pouco mais, né? Mas enfim, é uma forma de também analisar desse jeito que eu estou acabando, né, passando para vocês aqui. Faça esse teste antes de trocar qualquer bateria. Não caiam, né, nesse erro aí de chegou o aparelho ali que está descarregando rápido e diretamente trocar a bateria. Inclusive, eu pego muito aparelho aqui desse jeito que chega lá para os meus lojistas, né? Eu sempre falo para ele, testa antes, mas eles ainda continuam errando, né? É um teste básico, a gente só vai colocar o aparelho na fonte, vai esperar que o aparelho ligue e entre em stand-by e observar esse aparelho na fonte, né? Uma forma simples e rápida e objetiva de se analisar se deve-se trocar a bateria ou fazer, né, um reparo na placa, beleza?